Tudo tanto! Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, vindo aqui falar de mais uma vitória do Santos, coisa boa. Estar na Série B é uma dificuldade, é algo muito duro para o Santista, mas que seja ao menos algo tranquilo, é o que esperamos. Por enquanto está sendo, claro, foram apenas 2 rodadas, mas ao menos foram 2 vitórias. E se a primeira partida contra o Paysandu não foi convincente, essa contra o Avaí houve uma melhora significativa, visível do time do Santos contra o time lá da ressacada. Falemos então deste Santos 2, Avaí 0, Santos 2 em Florianópolis. Antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixe o seu like, compartilhe e diga o que tem achado deste time, deste Santos que foi a campo lá em Santa Catarina, com o João Paulo no gol, JP Sherman e Gonçalo Escobar, então não Rainer como tínhamos previsto no pré-jogo. Escobar então já começando aí um jogo. Gil e Joaquim a dupla de zaga. Pituca, Schmidt, Otero e Guilherme, com Juliano e Morelos à frente no nosso ataque. Então, Juliano comandando aquele meio, junto com o Pituca e o Schmidt. Alfredo Morelos fazendo a centroavância, digamos assim. Então, um time interessante nesse sentido, né? Não foi o Furt de titular, foi o Morelos, mas um time que entrou bem, tendo chances, dando algum espaço para o Avaí, mas apresentando algumas oportunidades. Teve cabeçada do Gil, teve algumas finalizações, né, alguns cruzamentos. O Avaí levou perigo com o Potker, claro que o Potker queria levar perigo, eu tinha certeza disso. Obrigou o João Paulo a fazer uma boa defesa, mas algumas aproximações do Guilherme. Então foi um time que diferente do Paysandu, né, do jogo contra o Paysandu, dessa vez se mostrou ao menos propondo a partida, propondo o jogo. Foi muito interessante nesse sentido. E no intervalo, tanto é que no intervalo o Carille não fez substituições, levou o time da mesma maneira. Só vou fazer uma nota aqui, né, porque eu lembrei agora dessa questão do intervalo, de entrada de campo. O Santos atrasou a sua entrada no campo, então uma coisa bem constrangedora, assim, foi um troço meio feio. Então, estava tocando o hino e o Santos não estava no gramado ainda, teve que entrar às pressas. O Carille depois na coletiva, eu vou até falar um pouco mais sobre isso, eu espero, no outro vídeo, mas ele comentou que foi... Inclusive ele criticou a polícia, disse que a escolta não foi bem feita, que demorou muito assim, para conseguir chegar no estádio. Ele reclamou que não furou sinal vermelho, que era algo que via em outros lugares, mas que não afastou os torcedores adversários, talvez, enfim, para poder chegar ao estádio com mais antecedência. E, bom, tem um pouco disso. Eu não sei se... Eu não vou aqui julgar a ação da polícia, né? Quem sou eu? Mas a ressacada fica no sul da ilha, indo pro sul da ilha. E o trânsito lá é meio complicado mesmo. Não deveria tanto ser às 8 horas da noite de uma sexta-feira, mas as vias, principalmente rodovias que levam para o sul da ilha, normalmente elas são realmente mão dupla, assim, e faixa simples, então é um trajeto meio complicado. Eu já passei alguns momentos da minha vida lá e eu sei que não é simples mesmo. Talvez nem fosse possível para a polícia conseguir fazer isso, mas de certa forma pode ter sido um erro de planejamento aí do Santos e não chegar mais cedo. Voltando aqui para o segundo tempo, então, o Santos se manteve o mesmo e melhorando ainda no segundo tempo, já levando mais perigo. E numa jogada que começa pela esquerda, o Pituca, eu acho que até o Guilherme que passa pro Pituca, que abre pro Sherman, limpa o jogador do Avaí. E aquela coisa, né? A fase do Avaí é tão ruim, o Sherman chuta com a esquerda, a bola pega, eu acho que no Alan Costa, e entra no lado do goleiro. Então, um jogo
já aí se desenhando melhor para o Santos. O Santos que já estava criando, até merecia esse gol. Faz. E aqui uma nota, né? Muito importante, esse gol que foi do JP Sherman, que até pouco tempo atrás era reserva, conseguiu essa titularidade por méritos, e é importante que o Carille dê esse espaço. Eu entendo assim, o Carille já falou em algumas entrevistas sobre a questão de subir jogadores da base do Santos, que ele acredita muito em ter um tempo certo, ter um processo certo, e é importante que se tenha isso, porque o Santos queimou muito jogador subindo ele no desespero. Mas é importante também que o Carille reconheça quando o jogador da base está mais preparado e tem mais condições de ser titular do que um que seja mais veterano. Então, com a saída do Aderlan, que seria o titular possivelmente, o JP Sherman ganha essa oportunidade, e é importante que ele, por exemplo, passe à frente do Rainer, e justo, por merecimento, e ainda consegue o gol, então muito bom que tenha acontecido isso com o Sherman, estamos todos bastante felizes com isso, mas ele acaba tomando um cartão amarelo 10 minutos depois, perto dos 22, então já se torna uma situação perigosa, mas enfim, é um garoto ainda, e bom, a fase do Avaí tá tão ruim que toma um gol desses, em um desvio de bola, né, por puro azar, e já começa os gritos da torcida do Avaí contra o treinador Barroca, então já fica aquela situação de crise, a gente sabe muito bem como é que é. E aí, em seguida do amarelo, o cara que faz algumas substituições, tira o Morelos, que eu acho que é importante ressaltar isso, ele tirou o Otero também para pôr o Patati, o Otero não fez muita coisa, mas ele tira o Morelos, que tinha perdido um gol, que dá muita impressão de quando o jogador não tá bem sintonizado com o time, ou com o esporte mesmo, assim, com o futebol. Porque ele recebe uma bola em que ele só tem o goleiro na frente, tem um marcador do Guarani, mas nas costas dele longe, assim, e ele poderia ter conduzido um pouco a bola, ele podia ter batido de cobertura, ele podia ter tirado do goleiro, que tinha espaço, assim, porque só tinha realmente o goleiro na frente, e ele vai e parece que meio sem olhar, ele dá um toque fraco, não muito forte, e exatamente em direção do goleiro, sendo que ele estava muito longe do gol. Então é um gol assim que eu imagino que o Carille tenha ficado incomodado. O Santos poderia ter feito 2-0 antes. E aí ele tira o Morelos e o Otero, coloca o Patati e o Furt, e depois tira o Sherman, que estava amarelado, né, pouco tempo depois, né, 10 minutos depois também do amarelo do Sherman. Então o Sherman marca o gol aos 12, aos 22 ele toma o amarelo e tem essas substituições, aos 32 entra o Rodrigo Ferreira para fazer a lateral direita, e aí um pouquinho depois da substituição, aos 33, o Guilherme consegue uma arrancada em direção à linha de fundo, cruza para o Furt completar, o Furt que realmente é um jogador que me agrada muito, assim, eu gosto da movimentação dele. Claro que tem momentos em que ele é muito marcado e ele também é um jogador de mais idade, mas ele tem essa vontade, parece, assim, de estar sempre posicionado no lugar certo. Então, nesse lance, ele tá correndo junto, ele tá marcado por um jogador do Avaí, mas da maneira como o Guilherme coloca a bola, ele consegue se adiantar, fazer valer a sua envergadura, enfim, e sua mobilidade, para só estar exatamente no ponto em que ele precisaria estar para desviar a bola para o gol. Então, assim, eu consigo ver uma falha de defesa do Avaí, que não podia ter deixado essa bola chegar nele, mas a função dele é estar lá quando a bola aparece. Ele estava 2-0 e aí o Santos consegue mais esses 3 pontos. No final ainda da partida, saíram Gil e Juliano, os jogadores que vieram do Corinthians, então que enfim, já tem mais experiência, para entrar o Tomás Rincon e o Alex, o zagueiro Alex, então voltando aí a equipe, depois de muito tempo parado, então até para ir ganhando ritmo de jogo, em um jogo que estava relativamente tranquilo, então o Santos já vencendo de 2-0. Com este resultado, neste momento o Santos é o líder do campeonato, lembrando que a Série B tem jogo muitos dias, então daqui a pouco tem Coxa e Brusque lá em Curitiba,
E hoje ainda tem Goiás e Ponte Preta. E segunda-feira tem Mirassol e Ceará. Então ainda faltam 3 jogos para terminar a rodada. Deixa eu ver se algum deles pode alcançar o Santos. O Brusque venceu o primeiro jogo. Tem saldo de gols 2. Então se vencer o Coritiba, a depender da diferença, pode passar o Santos. O Coritiba empatou o primeiro jogo. O Ponte empatou o primeiro jogo. O Goiás empatou o primeiro jogo. O Ceará empatou o primeiro jogo com o Goiás. E o Mirassol perdeu o primeiro jogo. Então só o Brusque que tem uma vitória. Neste momento, o Santos é o primeiro colocado. 6 pontos, 0 gols sofridos, 4 gols marcados. E, bom, obviamente tem a melhor defesa do campeonato junto com o Operário. Só Santos e Operário não tomaram gols ainda. Veja só que interessante. O Operário que também tem 2 vitórias. E tem 6 pontos, então, junto com o Sport, Chapecoense e Operário, segundo, terceiro e quarto, respectivamente. Então, o G4 da Série B, neste momento, está fechada com os times que venceram as 2 primeiras partidas. Como eu disse, ainda resta saber como será o desempenho do Brusque na rodada. Jogo interessante nesse sentido. Eu acho que a tabela já vai mostrando um Santos que pode se destacar. É importante que o Santos sempre se mantenha lá. Não dá para se iludir que o Santos vai conseguir vencer todos os jogos, mas é um time que vai entrar favorito em todas as partidas. Então, na próxima rodada já temos um jogo contra o Guarani que vem em crise, assim como o Avaí vem de 2 derrotas seguidas. Não marcou gols ainda no campeonato e mandou o Claudinei Oliveira embora. O Claudinei, que foi treinador do Santos da base há muito tempo, treinou o Santos profissional, era o treinador do Guarani. Possivelmente o Guarani vai com o interino, apesar que tem tempo, inclusive, para achar um novo treinador, contratar um novo treinador e colocar ele para treinar o time, porque o Santos, o jogo só será na próxima segunda-feira, dia 6 de maio, às 8 horas da noite. Então, quase 10 dias aí de descanso para o Santos. Esperamos que faça valer. Eu tenho um pouco de medo desses intervalos muito longos. O Carille parece que não consegue melhorar o time às vezes. Tomara que dessa vez ele consiga. No mais, ficamos na expectativa da CBF desmembrar as outras rodadas, porque afinal de contas a rodada do fim de semana do meio de semana de 14 de maio, que falta praticamente aí 15 dias, né, 17 dias, enfim, dali pra frente ainda não está desmembrado, e me interessa muito até porque, por exemplo, já em junho vai ter o Santos aqui no Paraná, então que muito me interessa. E não só isso, talvez no dia 1º de junho o Santos está cogitando vir jogar no Paraná contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Parece que as duas já concordaram com isso. Então o Santos poderia jogar 2 vezes no mês aqui no Paraná. Só que seria em Londrina, né? Um pouco mais longe de onde eu estou, mas a depender da data, né? Sendo no fim de semana, é possível que seja, inclusive, até para conseguir mais renda. O Santos pode vir aqui a jogar no Paraná. Ficamos no aguardo, tomara que seja no sábado, domingo dificilmente o Santos jogará. Fechamos assim em Londrina sábado, contra o Operário na sexta. A gente acha que dá para ir. E se for às 8, por exemplo, dá tempo de chegar. E aí a gente tenta ver esses jogos aí do Santos nesse tour pelo Paraná. Mas para isso, para saber disso, precisamos que a senhora CBF se mobilize a fazer o seu trabalho, que é desmembrar as rodadas com mais antecedência para que possamos nos programar. Enquanto isso não acontece, ficamos apenas com as próximas 2 datas, Santos e Guarani na próxima segunda-feira e Amazonas e Santos e Amazonas no sábado do dia 11 às 5 da tarde. Então, os próximos 2 jogos do Santos. Amazonas que tem 1 ponto até agora, Guarani que tem 0. Então o Santos podendo aí, quem sabe, começar muito bem essa Série B, que é o que nós esperamos. Esse foi o nosso pós-jogo. Quero ver se amanhã eu consigo fazer uma análise da coletiva curtinha do Carille. Mas importante que o Santos comece bem, comece com moral e que tenha melhorado o futebol do jogo contra o Paysandu para esse contra o Avaí. Tomara que consiga se desempenhar bem também contra o Guarani. Não sei se vai estar com técnico novo, sempre tem aquela motivação extra quando muda treinador, mas tomara que não pegue o Santos nesse sentido. Agora esperar para ver como será
esse tempo de descanso do Santos, né? Essa folga aí, esse tempo para treinar, para ver se o Carille consegue melhorar o time, para dar mais variação e fazer com que ele se torne mais estruturado no ataque, principalmente. Certo, pessoal? Este foi o nosso vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram. Muito obrigado a todos que acompanham nosso canal. Muito obrigado a todos e a cada um de vocês, nossos inscritos. Se você não é inscrito, inscreve aí, deixe seu like, compartilha e diga o que está achando deste Santos nesta famigerada Série B. Obrigado a todos. Pra cima deles. Abraço.